época casos práticos para a gente colocar no livro para comemorar, né, a data de 25 de abril, que é a data escolhida internacionalmente para a conscientização dos atos de alienação parental, para a gente fazer uma distribuição em frente ao Fórum da João Mendes, porque todo ano a gente escolhe algum fórum, mas geralmente no João Mendes, que é o maior, né, tem uma demanda grande de pessoas passando, e assim surgiu a ideia da gente falar pouca coisa teórica, só uma explicação do que é. A doutora Maria Berenice Dias fez o pós-fácil, né? Fez a contracapa, né? A doutora Angela Jimenez, que eu amo, fez o prefácio, a doutora Jaqueline Cherulli. Então, pessoas que têm uma postura diante da família não litigante, né? Uma postura de quem pensa realmente nos interesses das crianças. E aí nós fizemos e acabamos distribuindo para todos os deputados do estado de São Paulo, lá fomos para a Lesp, vários dias, né, porque quase nunca encontram as pessoas. Fomos durante um ano para Brasília para entregar para todos os deputados federais. Conseguiram em um ano entregar para todos? Quase todos, né? Quem tiver que ir para Brasília, a dica é a seguinte, vai na quarta-feira. Segunda e terça. Leva um livro, por favor. Segunda e terça ninguém voltou. Quinta e sexta já foi. Quarta é o dia oficial. Quarta foi o melhor dia que nós encontramos e aí entregamos e quem não estava ali pessoalmente entregamos os assessores. E depois para fóruns, né, pessoal de Conselho Tutelar, CREAS, CRAS e quem nos procura aí. Porque é um livro muito fácil com exemplos. Então a pessoa não sabe o que é a temática alienação parental, mas quando a gente explica que é o afastamento do familiar, a pessoa se reconhece, ou pelo menos alguém tem na família uma pessoa que já vivenciou, ou está vivenciando, ou conhece alguém que vivencia. E é importante que a escola também reconheça, né, o problema e saiba das suas obrigações em relação a isso. Complementando aqui, já que estou falando da escola, para a gente não esquecer, a lei diz, né, que quem não detém a guarda é obrigado a zelar pelos interesses do filho. E qualquer instituição de ensino, de saúde, pública ou privada é obrigada, sob pena de multa de R$200, R$500 dias, a responder à pergunta do genitor ou da genitora. Acontece que, na prática, o pai chega na escola e fala: olha, eu fiquei sabendo que meu filho está faltando, que meu filho não está indo mais. Pode me informar? Aí a primeira pergunta que vem: o senhor tem a guarda? Não tem. Ah, então não posso falar. Então, a gente está com um caso que a gente teve que mandar a sentença e ligar para a diretora da escola. Mas é porque elas têm, a gente entende o medo que elas têm, mas assim, a gente teve que mandar a sentença e ligar, parece que falta informação, né? Pois tem o deputado Douglas de São Paulo, que ele tem o Douglas Garcia, ele fez um projeto de lei, parece que passou, que foi levado por um grupo de pais aí que a gente... Sou Pai Não Visita, né? Tem um grupo de Santos, depois virou uma associação anfíbia para incluir mães e avós. Então o projeto é deles, nós que levamos, para fixar cartazes em postos de saúde, hospitais e todas as escolas do estado de São Paulo e delegacias para informar que a autoridade familiar existe, persiste, né? Ultrapassa o divórcio. Então, pai e mãe que não detêm a guarda pode sim, tem o direito, tem a obrigação de saber e tem o direito de receber informação. Então, a gente precisa explicar. Eu tenho no meu blog, que é Liliane Sante, procurar pelo meu nome, tem todas as redes sociais é o mesmo nome que eu uso. No blog tem um requerimento para levar para a escola. Imprime em 2 vias, preenche lá o nome do filho, imprime em 2 vias, pede para protocolar uma, dá um prazo de 2, 3 dias para saber, porque às vezes a escola tem um departamento jurídico que não sabe disso. Então eu falo: olha, você não conhece? Procura na internet, dá uma olhada e tal, e eu vou vir buscar minha informação. E se informa na Secretaria, então, da Educação, né? Pois porque tem desconhecimento. As pessoas não entendem, né, que a relação entre pais e filhos
não acaba com o fim do casamento, o fim da relação. Exato. Entende que transcende isso, né? Eu acho que é muito importante tê-la aqui hoje e poder, de alguma forma, passar tantas informações. Porque eu falo que, até como você mesmo disse, a Maria Berenice Dias fala que o advogado ele trabalha com os restos que sobraram das emoções dessa família. Então é isso que nos chega, os restos de emoções dessas famílias. Então são famílias muitas vezes destroçadas por um casamento falido, malfadado, onde essas crianças ali são massa de manobra. Então é muito difícil para a gente conviver com tudo isso, né? E entender que dentro desse contexto todo o mais importante é a criança. E a sua fala, o seu livro, me deixou muito contente de que a gente compartilha da mesma visão, de entender que nós olhamos para o mesmo norte, que é a criança, não é esse pai, não é essa mãe, e esse requerimento e todas essas informações, assim, pensando sempre no bem-estar dessa criança. Não é para que esse pai ou essa mãe tenha só mais uma informação, é querer conviver e participar de uma forma real da vida dessa criança. Então é um prazer tê-la aqui e poder compartilhar mais ainda informações. Eu que agradeço o convite, fico super honrada, gosto muito de falar dessa temática, né? Porque em meio aos destroços desse divórcio, tem uma criança. E essa criança ela não pode ficar perdida na inicial do processo. Fulano ou fulana contra fulano, e tem o nome da criança que fica ali, depois é só quebra-pau, né? Vocês sabem, um tentando falar mal do outro, colocando coisas de meio do passado, ou se alguém arrumou uma amante, bota o negócio da amante. Ninguém está falando do bem-estar da criança. Começa uma lavação de roupa suja, né? No processo. E de bens, a criança sempre é prejudicada. A criança é totalmente prejudicada. Eu fico muito preocupada, eu amanheço e adormeço pensando em que tipo de adultos nós teremos daqui 15 anos, 20 anos. Porque nós estamos vendo uma nova realidade, né? Crianças impedidas de amar, impedidas de expressar o amor. Crianças que têm que engolir o sentimento e não expressá-lo, porque o outro entende como uma traição. Então, imagina um adulto que não se expresse. Vai arrumar uma namorada, não vai expressar, vai ter os próprios filhos, não vai expressar, vai sempre ficar com aquela coisa, vai trabalhar, também não pode expressar uma felicidade no trabalho, ou um desgosto, não pode falar do que gosta, do que não gosta. As crianças, vocês trabalham no processo todo, não tem mais sorriso. Não. Assim, porque um não gosta. Então você foi lá pra casa do teu pai, então você estava rindo. Então você está escolhendo então você gostou, eu vi você na Eles rua, não podem mais voltar. eu vi no colo do fim de semana. eu vi no colo da madrasta, vi no colo do padrasto, você estava rindo, então você estava rindo com seu irmãozinho, ali lá você pegou, aí na próxima vez a criança não quer mais, a criança não deixa mais filmar, a criança não deixa mais fazer foto, então não se tem mais nenhum acervo fotográfico dos filhos. A pessoa fala, veio de novo, não pude tirar foto. E a gente vê uma característica muito forte na alienação, uma criança que não gosta de ser fotografada. Porque ela não pode demonstrar sentimento, então ela não quer ser fotografada, porque minha mãe vai ver eu feliz na casa do meu E pai. eles passam a não demonstrar mais sentimento no contato também, né? Sim, porque e não conta mais nada. Então Sim. tem medo, vai, sei lá, pro Hop Hari. Aí eu nem vou falar onde eu fui. Porque depois minha mãe, meu pai, a pessoa vai falar, mas você foi naquele brinquedo, aquilo é muito perigoso, você não devia ter isso, você devia ter isso. Seu pai deixou você ir? Quem mais foi junto? Então a criança começa a se calar, e aí não fala mais nada. E aí o que acontece? Essa criança que não tem culpa de nada, é ela que vai parar no psicólogo, no clínico. No lugar de os pais, gente, os pais têm que ir pra clínica, não a criança, né? Os adultos estão adoecendo essa criança com um monte de perguntas e um monte de proibições, e ela fica inibida e constrangida. Alienação parental é uma atuação moral.
A criança não pode expressar o desejo íntimo dela. Ela não pode. O que a criança fala, então assim, tem que tomar muito cuidado nos processos, muito cuidado nos depoimentos especiais. Agora, né, com a mudança da lei em maio, como a alienação parental é uma violência psicológica, estão querendo que a criança vá fazer o depoimento especial. Isso é péssimo. Primeiro que a gente nem conta com um local adequado para que isso aconteça. Já começamos Nem por aí, sempre com né? profissionais. O criminal já está sobrecarregando Sim. os técnicos que fazem o depoimento especial. Mas a criança alienada, o relato dela está elevado do vício de manifestação de vontade. O que é isso? O que ela fala não é o que ela quer falar, não, ela deseja o íntimo. Ela está expressando um relato que está atravessado por uma outra pessoa. Então, quem vai ouvir não pode prestar atenção naquilo. Né? A Françoise Lotto, que é uma psicanalista francesa, ela fala, tem que se ouvir as entrelinhas, porque o que a criança está dizendo pode não ser dela. Pode ter E falsas esse memórias, vício né? vem só com aquele pai que ele convive, com aquele da residência onde ele está ali, onde ele mora, ou também da outra parte? Dos dois lados. Depende da criança. Tem criança que faz esse jogo dos dois lados. Né? A gente às vezes fala, não, nem tudo é alienação parental, mas às vezes a pessoa fala alienação parental cruzada, né? Os dois fazem, ou às vezes é a própria criança, como um instinto de sobrevivência. Então, assim, se eu falar que eu gosto dela, Eu consigo ou consegue benefícios, né? Eu vou falar mal da casa do meu pai para minha mãe ficar feliz, para agradar a minha mãe. Então, não é para conseguir algo material. Às vezes não é para conseguir material, às vezes é para agradar. Só que chega na casa do pai e faz a mesma coisa, fala mal da casa da mãe para agradar o pai. E aí a criança fica fazendo esse jogo, manipulando as pessoas, que geralmente acabam fazendo falsas acusações, isso vai parar no criminal por acreditar no discurso da criança. A gente fala que isso é uma denúncia equivocada, nem sempre é uma As falsa. pessoas sempre falam assim, criança não mente, né? Não tem. Ela mente, a criança, gente, a criança mente. Tá? Desvendei. A criança mente. Acabou o mito. Ela mente muito. Ela mente por N motivos, ela mente para agradar, ela mente para ela não ser punida, ela conta mentiras inocentes. Acontece ela não saber qual é a realidade, assim, às vezes não é nem porque quer inventar aquilo, mas nem sabe mais o que Mas é. falsas memórias, né? É. A gente chama de falsas memórias. Tem as falsas memórias, que é um fato que não aconteceu, mas é repetido várias vezes, e aí a criança acaba acreditando que aconteceu. Então, por exemplo, teu pai não queria que você nascesse, chutou minha barriga, quebrou seu bercinho, me bateu. Não tem a mínima condição da criança se lembrar disso. E a mãe vai falando tantas vezes, ou essa mãe vai falando, teu pai arrumou uma amante, e aí te abandonou, e por isso que nos deixou. E às vezes o cara arrumou uma amante depois, ou arrumou uma namorada depois, nem era amante, mas ele só fala que é. Mas a criança não tem condição de entender que dia que o pai conheceu aquela pessoa, e a criança reproduz. Então ficou implantado aquilo como uma verdade. Porque quem está falando para a criança é uma pessoa de confiança dela. Então, se for sua mãe está falando, ou seu pai está falando, ou a avó, porque um monte de avó alienadora também. É importante realmente falar disso, né, Lívia? Tem irmãos mais velhos. Então, um irmão de 16, 17 anos, que pediu um iPhone e o pai negou, falou, não, você é novo, eu não tenho dinheiro, não vou gastar tudo isso. Ele interfere na formação psicológica do irmão que tem 4 anos, que quer ir ver o pai. Mas ele começa a falar um monte de coisa para a criança não ir para se vingar do pai. Ou seja, qualquer pessoa que exerça não esteja no âmbito familiar, função de poder no sentimento daquela criança pode alienar ela. Padrasto, qualquer adulto que a criança tenha confiança, né, e que a criança acredite que aquela fala é real, ela vai sendo... Né? Nós adultos, a gente fala assim, alienação parental não existe, né? Tem aí, vamos revogar, não existe, não foi reconhecido no DSM-5 a síndrome, vamos falar nisso daqui a pouco, síndrome tal,
tudo bem, nós não nos importamos porque a gente está falando de atos. A lei não fala de síndrome nenhum segundo, a lei fala de ato. Dificultou, obstruiu, está omitindo informação médica, está omitindo informação escolar, fez falsas acusações para onde está, mudou de cidade sem justificativa. Gente, isso existe independente do nome, né? Porque o Conselho Nacional de Saúde falou que a gente que é para banir o termo. Não sei se vocês viram em fevereiro, recomendou o Conselho Federal de Psicologia, de Medicina e do Serviço Social o banimento da palavra alienação parental. E a gente percebe um crescimento. Antigamente as pessoas vinham só para o divórcio ou só para guarda, só para visitas. Agora elas já parece que o assunto principal do interesse do processo dela é demonstrar a alienação parental. E assim, sempre existiu isso ou tá na moda? A gente que não escutava tanto. Eu acho que antes, né? Até antes da mudança da lei que teve o divórcio, as coisas eram muito definidas, os papéis masculinos e femininos eram definidos. A mãe era cuidadora, o pai era provedor. Quando se divorciavam, quem deu causa ao divórcio não ficava com o filho. Eu arrumei uma amante, o marido fica. O marido arrumou um amante, a mãe fica. Era um negócio assim, meio que automático. Era simples, é assim e assim. Agora não. Então, a gente precisa, né, romper com esse preconceito e com isso que a gente carrega do século passado, não é mais assim. Então, eu acho que os pais, né, os homens, estão querendo mais os direitos, né, e aí depois a gente faz as observações, que às vezes não é só isso. Às vezes, as mães acusam que o outro está fazendo alienação parental. Tem as falsas acusações, a pessoa fala que está fazendo e não está fazendo. Né? São atitudes que o outro, né, mãe ou pai ou avó, fazem com a criança. Por exemplo, palmada, cintada, grito, fazer a criança comer o que ela não quer, fazer ela comer tudo aquilo ali. Atitudes truculentas, né, que a gente chama. Proibir de comer doce. Aqui você não vai comer doce, você Ou pode come comer tudo, come E aí fica tudo, uma assim, semana prato. inteirinha, a criança quer um docinho, e daí não pode nem uma balinha, não, aqui não pode. Aí não quer voltar. E daí acontece alguma coisa que a criança não quer voltar. Então não precisou de algum terceiro interferir. É próprio da criança, eu não quero ir passar mais por isso, eu não vou passar mais por isso. Né? Teve um caso aí, o pai amarrou a criança na cadeira, queria que a criança ouvisse. Aí amarrou a criança na cadeira, tampou a boca e falou: você vai escutar tudo que eu tenho para falar com a mãe. Você acha que esse menino voltou para casa do pai? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Foi uma violência assim extrema. Então, o tempo que se tem para ficar com o filho, que geralmente é pouco, quem não está com a guarda, tem que aproveitar para uma coisa legal, um passeio ao ar livre, vai brincar, vai fazer coisas que não precisam de dinheiro. Eu falo, gente, não inventa de vou dar um iPhone. Dependendo da idade, vai empinar pipa, que seu filho nunca foi. Atenção, Vai jogar bola no quintal. Jogar bola, vai no Taquaral fazer um castelo de areia lá naquele parquinho. Vai fazer coisas assim simples. Compra uma cartolina para brincar de recordar. Mas isso demanda tempo. E aí as pessoas não querem gastar o tempo para criar um vínculo com essa criança. O que eu tenho visto são muitos pais preguiçosos hoje em dia, porque eu trabalhei a semana inteira, eu tô cansado. Aí o pai quer deitar no sofá, assistir jogo de futebol e a criança fica sozinha o fim de semana todo. Inclusive na constância do casamento. Sim. Inclusive na constância do casamento. E por parte de ambos, né? Aí a criança não quer ir, o pai fala o quê? A mãe que tá falando Que aí entra também naquela teoria do Rolf Madalena, que ele fala da autoalienação. Autoalienação. Que é exatamente isso, quer dizer, eu trago meu filho para a minha casa, eu não dou atenção, ou eu amarro ele numa cadeira para me ouvir, e eu depois Mas eu levo preciso ele de alguém pra embora. culpar. Fica Mas só não, no celular, né? Não, mas está havendo alienação. Não, meu querido, você está praticando a alienação para com você mesmo. Porque você não tem um minuto de tempo para esse filho, Exato. né? Então, nem tudo é alienação parental. Cada caso é um caso, né? E a gente precisa explicitar isso para o cliente. Tem gente
gente fala assim, olha, eu tô passando por alienação parental. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu filho vem com a unha comprida, vem todo suado, vem com o cabelo, com a franja no olho, A roupa suja. a roupa vem amassada e suja, a meia estava encardida. Eu falo assim, peraí, mas isso não é só. É sim, claro que é. Aí eu falo, ele tá vindo, então a mãe tá dificultando a vinda? Não. Tá impedindo que você exerça o treinamento? Não. Tá omitindo informação escolar? Não. Você vai cumprindo volta? Não. Tá. Você tá pedindo o quê? Guarda compartilhada. Seu filho veio suado? Dá banho. Tá com a franja aqui? Vai pro barbeiro, curte um dia lá. Ensina o que é barbeira. Ensina o que é barbeira. Vai lá pro teu filho. A meia tá suja? Ensina que não pode andar descalço. Ou pega um sabãozinho. Qualquer criança gosta de pegar uma bacinha e fala, olha, vamos lavar. Vamos brincar, vamos aprender. A criança adora. Não é preguiça, né, A gente? criança adora ficar com o sabonete ali lavando alguma coisa. É que a gente gosta de atrelar a responsabilidade ao outro. Então, E assim, não, né, puxando sardinha, mas já puxando, isso é muito do homem. E eu percebo muito nas tentativas de conciliação que a gente faz aqui no escritório. Porque antes de distribuir o processo, a gente sempre chama essa família aqui. Porque afinal de contas é uma família. Se a gente tiver menos litígio, melhor. E o que eu sempre escuto são desculpas. Sempre tem alguém que é culpado. Menos ele. Qualquer um, menos ele. Ou é o avô, ou é a avó, ou são os próprios filhos, ou é a mãe. Mas ele nunca é culpado. Sempre tem um terceiro. Ou seja, a mãe nunca nem sempre a mãe é a má, é a bruxa malvada da história. é um sistema, né? A família nada mais é que um sistema humano em interação. Então, o ato de um vai fazer o outro ter uma reação. E assim vai. Todos são culpados. Então, assim, não tem como. Você fala assim, o culpado é o fulano. Às vezes, outro teve uma atitude na constância do casamento extremamente passiva. E aí foi permitindo que isso acontecesse. Tem pais que reclamam, fulana usa muito celular. Mas vai ver, sempre teve uma babá. E quem custeava a babá era exatamente esse pai que está reclamando que a mulher fica no celular. Ou vice-versa. Então a gente tem que ver aqui o que acontecia na constância do casamento, possivelmente vai continuar se repetindo. É a mesma pessoa. Sim. Né? É a mesma pessoa, não estou falando de pessoa. E esse pai ou essa mãe que não exercia plenamente tem que aprender a exercer. Tem que ter desejo de exercer. Tem profissionais que fazem planos de parentalidade, orientação para pais. Isso é bem bacana. Vou citar a minha amiga que chama Edna Galvão. Ela é pós-doutora em mediação familiar. Ela faz planos de parentalidade e faz as orientações. Ela tem um livro que se chama O Quanto Bem Me Queres. A criança falando para os pais, o quanto bem me queres. Vocês estão aí guerreando, me esquecendo, me pedindo. Brigam tanto no judiciário e daí quando está com a criança está jogada no lado e não atenção. Ninguém pensa nos interesses da criança. Gente, vai ter uma festa de aniversário. Mas não é o seu dia. Mas deixa a criança na festa. A convivência é direito da criança. A convivência não é direito de pai e de mãe, é da criança. Então, se tem um aniversário legal, interessante para ela ir, que não é o dia da outra pessoa, conviver com ela, deixa ir, porque é dela. Ela tem o direito de ter um momento de lazer diferente. Porque tem gente que impede de ir no aniversário. Viagem pra Pra praia. deixar a criança, não, pra deixar a criança dentro de casa, assim, xingando a criança ainda. Sai do celular, para de ficar de joguinho, você vê tantas horas para jogar, mas assim não Poder deixou. alfinetar o outro, porque aquilo não terminou de uma forma Saudável. saudável. Então ele está sempre usando a criança para alfinetar. Não vai, tome. E aí a criança fica. Mas não era o que ele queria, na verdade. Porque ele não queria a criança ali. Mas para alfinetar o outro, eu continuo usando essa criança. E quem está perdendo as oportunidades
Pô, tem gente que quer levar a criança pra Disney. Não, eu não vou autorizar. Mas é só 10 dias. Eu não vou autorizar. Mas, pô, que delícia ir pra Disney, né? Um passeio cultural pra criança, vai conhecer Para a um grande monte de maioria é um sonho. um sonho sonho. que pouca gente realiza, que pouca gente tem a oportunidade. E aí um quer levar outro, não pode, né? Já trabalhei em casa, a pessoa comprou a passagem, não vai, hoje não vai. Não vai. Mas assim, tá prejudicando quem? Então eu sempre brinco assim, ó, mirou no que viu, mas atirou no que não viu. É isso que acontece, gente. Imagina a criança com a possibilidade de ir pra Disney, as meninas que acreditam numa princesa, que vão ver, ou os meninos que gostam daqueles super-homens, tá com aquele super desejo, porque às vezes já contaram que ela foi tirar o passaporte, ela tá ali, já comprou roupa, de repente não vai. O tamanho da Tá chateando quem? Quem está chateando? Quem gastou dinheiro? Não, o dinheiro que você recupera. Bota lá como crédito e vai numa outra viagem. Tá magoando extremamente. Extremamente. Essas consequências podem ser irreversíveis. Essa mágoa, ressentimento que a criança fica, porque essa criança cresce. E essa criança vai ter acesso aos autos do processo, ela vai ter acesso a informações, alguém vai falar para ela. Ela passa a ser um adolescente revoltado, ou hoje a gente vê adolescentes cometendo suicídio, se cortando, se mutilando, e aí fala assim, mas por quê? Estamos vendo os Eu resultados. li aqui no seu livro, doutora, casos de crianças que chegaram a se suicidar. Não sei se foi, não lembro se foi suicídio ou se morreu de causa natural antes da sentença de guarda. As duas crianças morreram Conta pra gente. de causas naturais antes da sentença. As sentenças são morosas. Um deles assim, foi extremamente dolorido porque foi uma falsa acusação contra o padrasto. Então, gente, o que tem de mãe, mentira que só mãe comete alienação parental, tá? Pai comete, e os pais são mais cruéis quando eles cometem. Porque às vezes eles têm um poder aquisitivo maior, eles contratam uma banca de advogados, a pessoa está na defensoria pública e ela vai ser duplamente massacrada. Então, o pai comete também. Nesse caso, tentaram falar a cidade nem nada para me identificar, mas a mulher se casou novamente e o pai da criança enlouqueceu porque ela casou e Porque onde já se vê seguir a vida. foi só homem que pode casar, né? Igual essa história aí de trisal, né? O cara pode ter duas mulheres, que coisa linda, maravilhosa. Que modernidade. Agora, se a mulher tem dois caras morando com ela, já sabe o que ela é, né? Então, é um absurdo. Bom, ela casou na primeira semana que o pai foi pegar a criança, já inventou que a criança tinha sido molestada, que o padrasto tinha passado a mão, e era uma semana de férias, esse pai não devolveu, e o pai que mudou de estado. Mudou de estado. Como ele foi procurar, né, delegacia de polícia, vocês sabem aquela demora, imagina um inquérito em outro estado. Anos, para quem não sabe, anos, tá? Na mesma cidade há anos, imagina outro estado. Muitos anos. Muitos anos. E já tinha passado mais de 3 anos, medida protetiva contra o padrasto, contra a mãe, porque dizendo que a mãe era cúmplice, que a mãe sabia, que a mãe tinha visto, que a mãe estava sem ver. Não, a mãe nem via. Não podia nem ver. Por quê? O judiciário corta a convivência. Primeiro, gente, isso é um erro do judiciário, né? Me desculpa aí quem é do judiciário, mas não dá para separar a criança de quem está sendo acusado. Tem que pelo menos manter a convivência assistida. Ué, tá desconfiando? Agenda um horário no fórum, na casa da avó, na casa da tia, no shopping, no parquinho, na pracinha. Fica sentado lá olhando. Não vai passar a mão na pepeca se você estiver do lado olhando. Não vai a mãe passar a mão no pipi do menino se você estiver ali sentado olhando o tempo todo. Mas é uma enorme maldade cortar o contato da criança.
criança. A criança depois nem vai lembrar, dependendo da idade, não vai nem lembrar mais do pai e da mãe, porque passou muito tempo, não sabe nem quem é. Mas se sente abandonado, né? Fica com uma sensação de abandono afetivo. E a implantação das falsas memórias tem o maior sucesso, porque você tinha 2 anos, vai falar que o seu pai passou a mão. Como você vai lembrar se você já tem 10 anos, 12 anos? Não vai lembrar nada. Vai ficar com aquela, nossa, meu pai não teve coragem de fazer, vai acreditar. Aí nesse caso ela ficou afastada e um dia ela recebeu uma ligação, ele se mudou para mais de 2.000 quilômetros de distância, pai. E um dia ela recebeu, a mãe recebeu uma ligação da irmã, do pai, né, da cunhada dela, dizendo que a criança estava no hospital com uma cardiopatia, né, uma doença cardíaca que estava muito sério e que ela não achava justo, ela não sabia. Então, escondida do irmão, ela avisou. E essa mãe viajou. Quando chegou lá, já tinha no hospital que ela não poderia entrar para ver a filha, porque ela tinha uma medida protetiva. E essa mãe me conhecia das redes sociais, não é minha cliente, nunca trabalhei para ela, mas ela conhecia, ela me ligou. Olha a importância, né? E que a gente está fazendo aqui. E ela disse, por acaso a senhora conhece alguém em tal lugar, um lugar bem longínquo? Ela mora, muito longe mesmo. Daqui deve dar uns 3.000 quilômetros. Aí eu falei, conheço uma perita que é a única coisa que eu conheço do judiciário, é uma perita que eu dei supervisão. Ela falou, pelo amor de Deus, eu preciso quebrar essa medida protetiva para eu ver minha filha, porque a situação dela está grave. Falei, já liguei para essa minha colega, falei, você só trabalha na vara de família ou também no criminal? Ela falou, só na vara de família, mas aqui pequenininha cidade, criminal junto, do lado. Aí eu contei, tem uma mãe que está em tal situação, ela precisa urgente de um relaxamento dessa medida protetiva para ela estar no hospital da filha dela. E ela falou assim, eu vou lá falar com o juiz. Quem é o juiz? Fulano. Vou lá falar com o fulano. Ela foi, 1 hora mais ou menos depois me ligou e falou assim, ele está pedindo para a mãe lá, ele vai relaxar a medida protetiva para ela ir. Quando ela conseguiu entrar no hospital para ver a filha realmente estava muito, muito mal. E o médico falou com ela, olha, é congênito, ela nasceu com isso. Não tem o que fazer. Precisaria de um transplante, mas eu acho que ela não aguentaria ficar na fila. E este médico permitiu que a criança, assim, uns dias depois que a criança fosse para casa, mas para falecer. E nós conseguimos, como juiz, que essa mãe ficasse com a criança nessa outra cidade, na casa de um parente, e a menina faleceu no colo dela. Depois de tanto tempo, depois de 3 anos sem ver. Então isso, assim, eu fiquei muito mexida, muito chocada, assim, muito... E era uma acusação falsa nesse caso. Uma acusação falsa, assim, pós-casamento, sabe? De pagar de passar alguma coisa assim, que você vê que é só porque o outro não... E pensa que ela conseguiu ter esses últimos dias com a filha por conta dessa ex-cunhada que ainda teve, né? Essa sensibilidade, mas se fosse por conta desse pai, ela só saberia após o óbito. Pois é, e esse outro caso que tem aí no livro, o pai é que tinha uma medida protetiva, não podia se aproximar da criança, né? Mas não podia se aproximar da ex-esposa. E aí teve que pedir um relaxamento para ir no enterro, porque a mulher não cedeu, a mulher falou que não cedia. Então, imagina você querer ir até o caixão, ver uma filha morta, e aí você tem que primeiro pedir para o juiz para você poder ir, para relaxar, para você não ser preso lá no velório. Esses assim, pais estão doentes, né? a família está doente. Está doente, gente. O que é isso? Numa situação dessa, você não abrir uma exceção, né? Que ser humano é você. Não, o ser humano tá horrível, gente. Olha, tecnologia, o mundo melhorou, mas em qualidade de humano nós somos péssimos. Péssimos, assim. Eu amanheço, eu leio os caras e falo assim, como é que alguém faz isso com a outra pessoa? Né? Com o próprio filho. O próprio filho. Né? E com uma pessoa que você em algum momento se amou. Ou em algum momento você pelo menos quis fazer sexo com a pessoa. Né? Nem que foi uma noite só. E disso ainda você teve um fruto. Então, e tem aquele filho ali, né? Que é
juntos têm que ter respeito pelo filho e respeito pelo pai e pela mãe da criança. Né? Senão a criança não existia. Brigam tanto pela criança e odeiam quem fez a criança. Né? Porque, queira ou não, gente, outra novidade. 50% de cada um. Sem espermatozoide não tem bebê, sem óvulo também não. Então, tá brigando pelo filho e não quer respeitar a pessoa que deu a possibilidade do filho nascer. Porque se não fosse aquela mãe, você não teria este filho, você tem um outro, diferente. Mas eu, Liliane, não seria assim se não fosse a mãe, que é a minha mãe, e o pai que eu tive. E todos os meus ancestrais. Por isso sou eu. Tivesse outra mãe, seria diferente. Tivesse um outro pai, seria diferente. Tivesse nascido em outro país, seria diferente. Então, respeita a pessoa que deu a vida, né? Isso não só de quem está parindo, não só a mãe. O pai que contribuiu com o espermatozoide, que cuidou e que ficou lá. Mas é o pai que você escolheu. Porque não vem falar que a pessoa engravidou por sacanagem, porque existe preservativo. Quem não sabe ainda, eu recomendo. Outra novidade, recomendo o uso. Chega na farmácia, pede preservativo, né, mais conhecido como camisinha, e usa. Se você não quer ser pai, você usa. E se você, mãe, também não quer, além de anticoncepcional, que novidade também, pode ter o efeito cortado porque você toma um antibiótico, por exemplo, né, aí não vale, usa preservativo também, que previne doença venérea. E se você tem muito medo, e mesmo assim tiver tanto medo, não faça. Ele é gratuito na rede pública. Na rede pública tem lá no posto de saúde uma cesta. Não precisa nem pedir, é só chegar e pegar. Chegar e pegar quantos quiser. Né? Então, exatamente. não, porque eu não aguento a pessoa falar, a fulana me sacaneou. Ai, mas aconteceu. Aconteceu. É como se fosse. Quem faz sexo pode acontecer de ter um bebê. Novidade. Liliane, me fala uma coisa. A gente falou um pouco das falsas acusações, mas existe um outro lado onde realmente essa alienação está acontecendo, mas as mães ou os pais, né, em alguns casos, eles têm medo de falar sobre isso. Na grande maioria, as mães, de colocar isso no processo ou de levar isso adiante por conta de sempre isso se reverter contra ela. Assim, em muitos processos a gente vê que a mãe é taxada como louca, maluca, porque a gente tem as falsas acusações, mas tem os que realmente estão acontecendo. E como essa mãe identifica o momento certo de levar essa acusação adiante? Como ela procede quando ela percebe que é isso mesmo, pode ser que se vire contra mim, mas eu preciso fazer alguma coisa? Você falou alienação parental, mas é acusação de molestação sexual, né? Acho que no embalo você falou. Não, porque de alienação, mesmo a gente tem não só do cunho sexual, todas, né, os tipos, mas a própria alienação. Às vezes a mãe tem medo de falar que o pai fala mal dela, ela tem medo de falar que o pai fala que a mãe não tem condição de criar, que a mãe não compra roupas, que a mãe não dá banho, que a mãe não cuida, que a mãe não tem dinheiro. Ela tem vergonha, não é vergonha, ela tem medo. O que eu tenho visto é que a mãe tem medo do juiz chegar e falar, não, ela tá entendendo tudo isso, ela é louca. Porque a gente tem um machismo ainda até os dias de hoje. E esses que cobram bastante, né, eles pagam pouquíssimo, né? Paga meio salário mínimo e quer prestação de contas, né? Paga meio salário mínimo vai dar pra trocar de carro todo ano. Meio salário mínimo, ela tá fazendo luzes e não sei o que, né? Cirurgia plástica. Então, realmente a situação é difícil, tem que pensar bem no que vai colocar no processo e sempre tentar ter alguma prova. WhatsApp. Então, assim, como o cara falou, começa a macular a imagem dessa mãe. A mulher trabalha, a mulher está sobrecarregada. Trabalha, ela que leva a criança para a creche, ela que vai buscar. Às vezes a criança tem algum probleminha de saúde, vai levar na fono, vai levar na clínica, vai levar sem ajuda de ninguém. Sem ajuda de ninguém.
ninguém, vai fazer um monte de coisa, daí ela tá exausta, chega o momento do pai pegar às 18 horas, a criança não toma banho ainda, ela acabou de chegar, aí a gente fala, você me entrega a criança suja, né? Essa pessoa tem que fazer um relatório. Olha, eu entro tal hora, saio tal hora, fui buscar assim, fui fazer aqui, que horas que eu vou dar banho? Ele tá reclamando tanto, ele tem banho na casa dele. Porque também função, gente, responsabilidade. Ou às vezes a criança também chega a reclamar para o pai: olha, a minha mãe não faz nada comigo, porque essa mãe ela tá sobrecarregada, ela não chega tempo de passear, de fazer algo com a criança. Aí com o pai, ele tem tempo, porque ele fica só no final de semana. E aí esse pai fala: olha só, essa mãe não cuida. Quer dizer, tudo E que ela elas faz têm cuidar. tido medo de contar o que está acontecendo. Porque elas sabem que em algum momento esse jogo vai virar contra elas. Mas tem que contar em algum momento, assim, não fazer uma petição específica, mas no momento que tiver que falar de uma outra coisa, também falar, olha, estamos só apenas informando o que está acontecendo. E sempre guarda provas. Guarda prova, a pessoa xingou, a pessoa falou mal, a pessoa falou, né? Tem gente que grava a entrega e retirada exatamente por isso, Por acaba segurança. xingamentos e falta de respeito, e pega a criança como se fosse um pacote, a criança percebe isso, né? Você joga, no quanto que eu presencio? Quem vai entregar joga a mochilinha no chão, o outro vai pegar, pega do chão. Como é que o filho se sente com o negócio de jogar no chão? Quem gostaria de ter a bolsa? A pessoa joga a bolsa e o outro vai pegar a minha bolsa? Pô, é um desrespeito. E entender, gente, que essa prova não é fazer com que o filho fale. Não. Porque a gente tem muito isso também. Aí esse pai, ele manipula, põe no celular, e aí ele vai fazendo com que a criança Fazer entrevista, né? Essas perguntas. Entrevista guiada. Exato. Judiciário, papais, mamães, advogados, quem faz isso? A gente não sabe o que está acontecendo antes do celular ser ligado. Ninguém aqui sabe o que a gente estava fazendo antes do celular ser ligado. Ninguém sabe o que foi conversado, nós combinamos bate-papo, não combinamos, ninguém sabe. Então, essa coisa ridícula de fazer o filho fazer a prova do afastamento, não é função do filho fazer prova de afastamento. Então, a pessoa combina, tá muito combinado, o negócio chega assim. Então, o que o papai falou? Falou que você é uma chata. Gente, para com isso, criança não tem que estar nesse meio. O judiciário devia proibir esse tipo de coisa ensaiada e ridícula. Às vezes tem 10 vídeos, pede o celular para periciar para ver quantos foram excluídos porque a criança não falou o que a pessoa queria. Né? Cuidado com a criança que fala assim, eu não como nada na casa do meu pai. As pessoas 3 dias não comem nada. Mas tá ótimo. Mas a pessoa tá ótima, a criança tá Mas o ótima. pai tem, né? ou a mãe tem fotos dessa criança Comendo. comendo. Eu já vi em processo a criança escrever uma carta. A gente tem um caso aqui muito complexo, onde o pai fez com que as crianças escrevessem uma carta dizendo que ele queria, que as crianças queriam ficar sob a guarda do pai. Isso é um absurdo, porque imagina a criança ser colocada no papel. E ela sabia os termos certos para escrever a criança. Pois é. Mas, então, assim, a criança, ela está coagida. Ela está coagida ali, né? A gente começa a dizer um crime ali. É uma violência psicológica, é um abuso de poder. Dá pra gente elencar um monte de coisa. Mas falando da psicologia, a pessoa ser responsável pelo afastamento do pai e da mãe, uma criança não decide. Se os adultos estão sendo crianças de achar que os filhos podem fazer prova, né? Tá errado, gente. O juiz, se judicializar a questão, o juiz vai decidir. Criança não decide, nem criança com 12, nem com 14, nem com 17 anos. Criança não decide, porque a fala dela está eivada de vício de manifestação de vontade. A criança não tem querer. Ela vai ser ouvida? Sim, vai ser ouvida com todo respeito, com toda atenção, com toda a educação que a equipe técnica vai dar. Mas ela decide o processo? Não! Nem com 12, nem com 17 anos e faltando um dia para fazer 18. Ela não tem o poder de decisão. O técnico é que vai dizer o que é melhor para ela.
independente do que ela está verbalizando ali. Então, para de gravar, que é ridículo para a equipe técnica. A gente que assiste, né, os psicólogos, os técnicos, os peritos, que olham aquilo, fica mal. Não é legal. A gente entende como uma violência contra a criança. Uma exposição desnecessária e muito baixa de se fazer com o filho. Liliana, e o que você percebe desse técnico? Você comentou, né? Como que ele está preparado? Ai, gente, olha, vamos dizer do número de serventórios que estão faltando. É gigante. Então, tem colegas que estão com 1.800 casos E no os fila de processos não espera. param de chegar. Tem um fórum de São Paulo, não vou falar qual é, está marcando estudos para 2026. Eu tenho cliente que é novembro de 25. E a gente tava achando que a criança mal. Pois é. Tem fóruns que não tem ninguém, que está tendo que emprestar outra pessoa. Então a gente pensa que essa criança, porque pensando na criança, ela vai ter esse lapso de tempo com esses dois adultos ou com esse âmbito familiar brigando até que haja um estudo. Sendo que esses dois adultos, que são crianças, poderiam, né, olhar para essa criança e não ter toda essa demanda. Pois é. Já vou completar isso aí, mas terminando de responder. Os concursados, o pessoal passou no concurso 2017, ninguém foi chamado, já até perdeu a validade do concurso. Outras pessoas morreram de Covid, algumas mulheres tiveram bebê, outros se aposentaram. Não tem. Então, assim, capacidade técnica não tem tempo para fazer. Porque quiseram implantar uma regra, e nem sei como é que ficou isso, do perito ter que entregar 30 laudos mês para ter direito ao quinquênio. Você consegue entregar 30 petições no mês? Não. Você só vai... Você tem que ter uma equipe sozinha. Não, mas você está falando de um perito. Estamos falando de um perito. único. Você, como advogado, vocês como advogados, uma petição dia vocês conseguem? Ouvindo só o cliente? Não. Imagina a psicóloga que vai ouvir mãe, pai, criança. Se tem 2 irmãos, as crianças separadas, depois as crianças juntas. Depois a criança com a mãe, criança com o pai, para ver a interação. Não tem como ela repetir isso. O legal é você quer repetir várias vezes. Um dia a criança trazida já pelo pai, de um final de semana com ele. Na outra vez trazida pela mãe, porque dá a diferença. Quem traz a diferença. Não tem tempo. Ninguém mais aplica testes. Testes projetivos. Pô, vamos brincar com a criança, fazer uma atividade lúdica, vamos contar uma história. Não dá tempo, porque a pessoa tem uma meta ali para cumprir. Não consegue. A gente vê que a família está doente, a sociedade como um todo, o judiciário. Então, assim, a gente vê que a perspectiva de melhora dessa situação é desesperança. Exatamente. E aí você vê a criança com um monte de problemas. Então, regride no comportamento dela, começa a fazer xixi na cama, às vezes criança que já tinha... Criança quer de volta a chupeta, criança fica com problemas de alergia sério. Escolar, nossa, os comportamentos escolares, agressividade, ou a criança fica depressiva. E aí a culpa é de quem? A culpa é do outro que trouxe no final de semana. Então, gente, não é a culpa de quem a criança voltou, porque a criança voltou mais triste, a criança voltou sem falar nada. Ela voltou sem falar nada porque ela queria ficar um pouquinho mais de tempo com o papai dela ou com a mamãe dela, que ela só vê cada 15 dias. Que eu não entendo como uma vara de família. Vara de família, não estamos falando de vara criminal, vara de família. Separa a família. Vara de família. Até o preso vem visita toda semana. O preso, olha, o preso ele tem visita toda semana e o filho dele vai lá, porque a mãe da criança leva a criança lá, vai a mãe dele, vai toda a família. O pai ou a mãe alienado não tem direito à convivência, porque fala não vai e acaba não indo, mesmo com multa, mesmo com advertência, porque pessoa simplesmente corta o contato. E aí a criança é a criança que sofre. Então a criança volta triste de uma convivência porque ela queria ficar mais, porque ela sabe que vai demorar 15 dias para ver.
Não é porque aconteceu alguma coisa, que a madrasta fez não sei o que, ou que a criança voltou triste. Então, cuidado com essas reclamações de tristeza na segunda-feira. A tristeza que queria mais tempo. Aproveitando esse gancho, eu queria pedir para que os pais e as mães tenham mais atenção com o sentimento dessas crianças, mas para que também os nossos colegas profissionais entendam de uma vez por todas que não é só ir lá aplicar a lei, ponto final. Antes de judicializar aquele problema, chama o pai, chama a mãe, chama a avó, chama o avô. Você vai perder 1 hora a mais, você vai perder 2 horas a mais? Vai, mas não vai ficar 10 anos com um processo lá que traz mais problemas ainda para aquela família. Então, assim, a gente entende a falta de profissionais do judiciário, a gente entende muitas vezes falta de capacitação, falta de educação que as crianças não estão tendo, que esses pais não tiveram, mas a gente também faz a nossa meia-culpa, porque a gente sabe que muitos dos nossos colegas, ou porque não tem condição de perder aquele tempo, porque acha que é perder tempo, quando na verdade não é, e eu falo isso até financeiramente, é muito mais esperto da sua parte resolver aquilo de forma amigável do que ficar anos demandando. Então, assim, apelo para pais, mamães e advogados. Porque, vamos lá, então, complementando, o advogado cobra X. Ele não vai te devolver o dinheiro se ele resolver no primeiro dia. E melhor para quem? Melhor para todos. Porque essa situação, a situação do divórcio agora, atual, né, o de antigamente, como a gente disse, era mais simples, o divórcio atual tem tantas consequências para os filhos e para todo mundo que tem envolvido, que virou um problema de saúde pública. Né? Não tem quem não tem arritmia, o outro tem gastrite, o outro está com refluxo, a pessoa tem AVC, aumenta a diabetes, descontrola a pressão. Tá cheio e todo mundo fica irritado. A nova esposa, o novo marido, a pessoa que está cometendo a alienação, o alvo da alienação, a criança, os avós que são impedidos juntos. Mas agora não, você cuidava até ontem, mas agora seu filho largou de mim, você também não vai cuidar mais, ele não vai ficar institucionaliza a criança, bota a criança das 7 às 19, mas não deixa ficar com a avó que ficava até ontem. O que a avó tem a ver com o ato que o filho teve? Se o filho arrumou uma amante, ele não foi lá pedir, mamãe, passou uma mamãe, ele vai arrumar uma amante escondido da mãe dele também, gente. Ele não vai pedir permissão para a mãe, para o pai dele, para a irmã dele. Então ele arrumou porque ele arrumou. Não precisa brigar com a família toda. A criança que está sendo maltratada nesse caso, porque ela vai ficar numa instituição, vai dormir, vai comer ali, sendo que ela poderia ficar na casa. Então isso é uma grande maldade. Então, o advogado já cobrou, não vai devolver o dinheiro? Resolve isso na primeira vez, que é melhor. Outra dica aí para os advogados: cuidado com as palavras. As palavras machucam muito quem lê. Eu vejo pessoas extremamente depressivas com coisas que vêm que os advogados, que nem as conhecem, colocam. Teve uma moça muito sofrida, isso me marcou muito. Eu falo em todas as palestras que eu vou. Falei inclusive aqui em Hortolândia, outro dia com os advogados. Ela falou assim: olha, estão me chamando de ex-adversa. Que a pessoa, a gente conhece os termos do direito, a pessoa leiga não. Aí a pessoa falou assim: mas foi meu marido que me largou, arrumou uma amante, tirou as crianças da escola particular, fez eu sair da casa, nós estamos morando de favor, estamos numa pior, e eu sou chamada de ex-adversa. O que eu fiz? Eu sei ex-adversa. Mas a pessoa ficou magoada. E tem um pai também que falou assim: doutora, mas isso aqui é um criminal que eu estou sendo chamada de réu. É verdade. A gente falou isso na semana sobre isso. Então, assim, não coloca réu, não coloca tipo casal em litígio, né? É tão ruim. Vamos humanizar essas questões, humanizar. Né? Eu não falo visita há muito tempo, eu falo convivência. Eu não falo mais, antes falava de disputa de guarda, regulamentação de convivência, regulamentação de guarda. Não falo mais a palavra abuso sexual, eu bani molestação, porque o abuso dá a impressão que você pode usar, mas não pode abusar. Você abusou do álcool.
né? Então você podia usar, mas não podia Não usar. tanto. Então não pode usar o corpo da criança, não Nem pode um usar o pouquinho, corpo nem da um mulher, tanto. nem um pouquinho, nem nada, se a pessoa não quer, né? Mulher adulta. A gente fala, mas estupro, era casado. Tá, mas a pessoa não queria, tá no fim do casamento, ela não queria. E tem gente que às vezes engravida, porque já não tá mais tomando anticoncepcional, porque, então, pois é, porque tá 6, 7 meses dormindo no outro quarto e vem a pessoa engravida. Eu tenho uma pessoa que tá processando o cara, falou assim, agora eu engravidei, e agora, né? Vou ter mais um problema com esse homem, né? Para o resto da vida, vai ficar essa enrolação. Até quando? Você é obrigada a continuar convivendo com ele. Continuar convivendo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, responsabilidade social com essa família, para não colocar mais vestido. Hoje ainda eu e a Kézia estávamos conversando no carro. Esse final de semana eu fiz um curso e o professor falou muito disso, da responsabilidade do advogado dentro dessas demandas. Porque o advogado, ele passa a ser a arma do cliente. Então, ele toma a dor do cliente, porque de repente essa também já foi a dor dele, ou a dor da criança dele. Então, ele está ali com a justiça. E ele não olha o contexto dessa família, ele não olha de forma humanizada. E aí ele põe mais lenha. Então vamos brigar, vamos fazer acontecer, grava mesmo, Olha, traz prova. E que isso pode gerar suicídios. Eu tenho 5 clientes que se suicidaram. E eu acho que durante é o importante processo. a doutora falar sobre essas consequências também para os nossos colegas. Ainda mais Mas que nós estamos... vamos ter que falar isso outro dia. Ah, Você já vai ter que acabou. voltar aqui. Não, mas a gente extrapolou e muito. Pois Aí é, aquele é ali tava rápido. quase de... Agora que eu vi que tem o moço ali falando tempo, corta. O outro ali atrás, olha. Um cartaz assim, para de falar. Ainda bem que eu tava de costas pra ele. Olha, então é o seguinte, com muita dor no coração, com muito pesar, a gente vai encerrar aqui com vocês, a gente vai poder ficar quando a gente quiser mais aqui, porque ele não consegue parar de falar, né? Mas é assim, feliz, emocionada de ter você aqui. Eu contei para as meninas da sua disposição, da sua humildade em me atender e falar, imagina, pode marcar que eu vou. Nossa, aquilo pra mim foi uma coisa, sabe? Porque a gente vê hoje em dia as pessoas, né, tão, nossa, eu não posso, aí eu não consigo, aí minha agenda tá muito, não sei o que lá. E a hora que você me tratou daquele jeito, foi assim, diferente. Eu fiquei pensando, se ela trata todo mundo assim, realmente ela vai resolver e conciliar muitas famílias que estão precisando nesse momento. Então eu queria agradecer de coração. E antes que eu esqueça, de novo, como eu já esqueci em outros, a gente quer te dar uma lembrancinha. Obrigada. Não é o que você merece, mas é pra você não esquecer da gente. Agradeço, não por Porque esse final de suicídio vai ter que ter episódio 2. Sabe aquele que continua? Já fica marcado aqui. Combinado. Muito obrigada pelo convite, agradeço. Pode me chamar sempre, eu nunca recuso. Eu acho que isso é uma missão que eu tenho, uma responsabilidade social, porque a gente tem que deixar o mundo melhor. Eu tenho netas já, então assim, com quem minhas netas vão casar? Com quem o filho de vocês vai casar? Que tipo vai ser esse relacionamento? Então, todos nós temos que amanhecer e adormecer pensando nessa questão. O que a gente pode fazer para deixar um pouquinho melhor? Porque às vezes tão pouquinho na vida de uma criança 1% ao dia, né? Você faz o seu 1% ao dia. A gente está aqui fazendo o nosso. Obrigada. Obrigada. E pra vocês, obrigada por ter ficado até aqui. Beijo, até o próximo. Eu nem percebi.